Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez unidos nesse encontro, a fim de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos reflexionar sobre o plano de Deus, porque Deus tem um plano para nós, né? É um plano de felicidade, para a nossa realização, para o nosso crescimento. E às vezes parece que o nosso plano, apesar dos nossos esforços, parece que os nossos planos não estão de acordo com o plano de Deus. Parece que somos contrariados na nossa vontade e vivenciamos então situações de sofrimento. Hoje vamos reflexionar um pouco sobre isso, sobre o plano de Deus, em especial nesse momento em que todos nós, somos surpreendidos pela pandemia, pelas enormes dificuldades que o mundo se encontra e que refletem em si o cume, o ápice do movimento para a transição do nosso planeta para o mundo de regeneração. Deixamos, no decorrer dos séculos, que as situações fossem se agravando. Resistimos ao verdadeiro plano de Deus para nós. E aí hoje sofremos intercorrências, dificuldades que todos nós vamos superar. E sabemos que desde já os bons espíritos estão a nos auxiliarem, auxiliando todos nós, no nosso raciocínio, na nossa capacidade de reflexão, transmitindo energias de paz, de harmonia, nesse momento do nosso encontro para a reflexão acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nesse momento em que estamos unidos em pensamento e em sentimentos, os bons espíritos aproveitam para irradiarem nos nossos lares, onde quer que estejamos assistindo esse vídeo, energias de paz, de fortalecimento, de refazimento, aumentando a nossa coragem, o nosso entusiasmo para vencermos as nossas dificuldades. E aí então a reflexão inicial, por que em certos momentos e fases de nossas vidas parece que tudo está dando errado? Nós decidimos por vezes tomarmos novas atitudes, novos pensamentos, temos então novas ações que nos reconduzem à prática do bem, e apesar disso, dos nossos planos, e de parecermos que estamos corretos com relação às nossas decisões, parece que tudo dá errado, parece que tudo contraria a nossa vontade. Parece, inclusive por vezes, dependendo da maneira de reflexão, de entendimento de cada um, parece que somos amaldiçoados, porque mal nos livramos de um sofrimento, de uma dificuldade, já vem outra, ou já vem outro problema. E vivemos então em padecimento. Isso acontece com todos nós. E para iniciarmos o entendimento a respeito disso, recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que trata do meu reino não é deste mundo, onde nós temos ali uma colocação no item 5, uma colocação de Kardec a respeito do ponto de vista. Eu gosto muito desta imagem que nós vemos aqui, né? Uma menina com uma sombrinha, né? E olhando para cima. E ali nós temos uma tempestade, ela está debaixo da tempestade, abrigada por uma sombrinha, e quando ela olha, ela já vê a situação que vem da bonança logo após a tempestade. Achei muito interessante essa imagem, quis compartilhar aqui com vocês, porque ela meio que traduz essa questão do ponto de vista que Kardec nos coloca, que tudo parte do nosso ponto de vista, de que maneira nós vemos a vida e as vicissitudes, as situações, porque o Espiritismo vem nos aclarar as mentes e dilatar a nossa capacidade de compreensão. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir,
porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrestre. Aqui Kardec está dizendo que quanto melhor a nossa visão, a nossa compreensão acerca do futuro, da lei de causa e efeito, mais forte se torna a nossa fé. Característica da fé, inclusive, é que a fé acalma, tranquiliza, estimula, impulsiona, nos gera otimismo, porque apesar de estarmos sob a tempestade, já conseguimos compreender, perceber e até mesmo sentir os novos tempos. No nosso caso, na nossa situação, os tempos que virão com a implantação do mundo de regeneração. E hoje nós vivemos as tempestades que nós mesmos criamos. Nós não falamos tanto assim que cada um colhe o que semeia, pois que as dores, os padecimentos são a consequência do que nós plantamos, deixando de fazer o bem no passado. E aí hoje nós somos convidados a restabelecer a harmonia, a paz e de nos reconduzirmos ao reino de Deus, que deve estar nos nossos corações, onde quer que estejamos, independente das situações, para que os nossos planos estejam de acordo com o plano de Deus. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, quem faz isso tem uma percepção diferente de quem se coloca na percepção, no pensamento da vida material. Porque a vida espiritual, ela é imortal, ela é infinita. E a vida material, ela é o presente, é o imediato, é das nossas necessidades corpóreas. E muitas vezes das nossas necessidades emocionais mais imediatas. Mas quando a gente consegue se colocar nessa percepção, nessa visão da transitoriedade das coisas, e que tudo nos conduz para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, mesmo que esteja me contrariando a vontade no momento, quando eu tenho essa percepção, eu consigo ter uma visão, como Kardec coloca, de que essa passagem neste mundo de provas e expiações é apenas um pequeno estado, é uma parada. E podemos considerar às vezes como se fosse num país ingrato, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E mundo ingrato porque é natural, é normal nesse mundo que a prática do bem seja retribuída com o mal, com a maldade, com a ingratidão. Jesus mesmo disse nas bem-aventuranças que bem-aventurado aqueles que sofressem, que viessem sofrer perseguição, calúnia, difamação, perseguição de todos os tipos, inclusive com risco de morte. Felizes aqueles, bem-aventurados os que sofressem isso, em nome de Jesus, ou seja, a prática do bem prejudica o interesse de muitos, contraria a vontade de muitos, da maioria, porque no nosso mundo predomina ainda o mal. Então a prática do bem, ela é um desafio para nós, inclusive para vencermos as nossas próprias imperfeições. E Kardec coloca que as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes, que essa pessoa que tem a fé no futuro, que tem uma visão diferenciada, que tem um ponto de vista espiritual para as coisas, são incidentes. E ele suporta com paciência porque sabe que vai acabar. Tudo é de curta duração no nosso mundo, só que enquanto sofremos, parece que o sofrimento é uma eternidade. Nós queremos nos libertar, mas é importante daí nos lembrarmos dos ensinamentos de Jesus, das bem-aventuranças, para que consigamos suportar e vencermos a nós mesmos. E Kardec continua dizendo que pelo simples fato de duvidar da vida futura, muitos homens e mulheres dirigem todos os pensamentos para a vida terrestre. A gente tem um planejamento espiritual, nós planejamos a reencarnação,
A nossa pátria é a espiritual. O nosso estado natural é o de desencarnados. Só que aí nós então viemos aqui, reencarnamos e esquecemos que a pátria espiritual é o nosso lar. Tantos que muitos dizem que as pessoas às vezes desencarnam e vão embora daqui. Não vão embora, elas estão voltando para o verdadeiro lar. Nós nos apegamos à matéria. E isso traz muito sofrimento. Porque o sofrimento, em geral, está relacionado no apego. E sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Então, às vezes, o indivíduo acredita que simplesmente a sua felicidade está relacionada às questões materiais. E os espíritos colocam que, às vezes, nos comportamos como crianças. Criança que tu tira um brinquedo e ela fica brava, ela fica triste, ela chora. Nós nos apegamos às coisas materiais de maneira infantil como as crianças. E acreditamos que fazendo reservas econômicas, tendo bens, patrimônios, um bom emprego, nós vamos garantir a nossa felicidade. E aí então acontecem certos fatos, as vicissitudes, que vêm nos reconduzir para o plano de Deus. Porque estamos equivocados. E aí uma pergunta que nós fazemos então, né, qual o caminho a seguir? A gente já sabe qual é o nosso caminho, qual o caminho a seguir. Pois que na questão 621 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem, né, que as leis de Deus, a lei divina, está na nossa consciência. Só que nós tentamos fazer caminhos diferentes. Imaginamos que nós temos diversos caminhos que vão conduzir para o mesmo lugar. E é certo que, independente do que venhamos fazer, por fim, depois de muito tempo, muitos e muitos séculos, todos nós seremos anjos, espíritos angelicais. Só que uns vão pelo caminho reto, um caminho único, um caminho correto, que é o caminho que Jesus nos mostrou. Pois que ele mesmo disse que ele era o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Não há como chegar a Deus, ao Pai, senão através dele. Dele, no caso, seguindo os seus exemplos, cada um dentro da sua própria realidade. E em um livro dos Espíritos, nós temos ali a colocação, tá, sobre o que é a lei natural, na questão 614. E os Espíritos esclarecem que a lei natural é a lei de Deus. É a lei de Deus, é a única lei de Deus e a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E que nós só somos infelizes quando nós nos afastamos das leis naturais, das leis de Deus. Todas as leis físicas, todas as leis que regem o universo, e todas as leis morais que ditam a conduta do bem, todas elas são leis divinas. A natureza em si traduz a presença da divindade. A gente não vê como existe organização, da mesma maneira que um elétron orbita ao redor do núcleo de um átomo, em harmonia, em conjunto com milhares de outros átomos, sem se destruírem, em colisão, dessa mesma maneira, nós vemos os astros, os planetas no sistema solar, cada um orbitando ao redor de uma estrela maior em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio. Essa é a presença de Deus. E assim que é no universo para tudo e também com relação às leis morais, tudo tende para a harmonia. Quando nós descumprimos a prática do bem, que é lei, nós desarmonizamos e somos convidados a reequilibrar, corrigir aquilo que nós mesmos desarmonizamos. Então não existe punição e castigo, tudo é um processo educativo. E devemos pensar assim, o que eu guardo no meu coração? Que tesouro eu tenho no meu coração? Pois que é bem lembrado, como Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, também estará aí o seu coração. E
e o coração está associado e relacionado às nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós sofremos com aquilo que nós guardamos no nosso coração. Nós guardamos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós queremos guardar ali as misérias pueris do mundo material. Porque elas se desfazem, elas não vão durar ali, elas não vão nos trazer a paz, a serenidade, a tranquilidade. Tudo que está relacionado à matéria não traz a felicidade plena. A juventude, nós temos jovens tristes, entristecidos e depressivos, com a beleza física e com a saúde. Nós temos ricos que também tomam antidepressivos para dormir e que não suportam a própria imagem, a falta da autoestima, do amor próprio. Nós temos todas as diversas situações que podem estar relacionadas às questões materiais que nos comprovam que esse mundo de materialidade não garante a felicidade. Pode nos trazer uma tranquilidade relativa, até que então o plano de Deus se revela novamente para nós. E nós temos ali então momentos de tristeza, de decepção, de dificuldade, porque somos convidados a nos superarmos, a evoluirmos, pois que o plano de Deus é a nossa felicidade, é a nossa autorrealização. E aí é colocado, Jesus disse, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, eu não preciso me preocupar com as questões materiais. Ter uma boa renda, uma boa remuneração, na maioria dos casos deste nosso mundo, são a consequência do trabalho árduo, da dedicação, do trabalho honesto. Quando eu ajo assim, com honestidade, sabendo servir, o que eu preciso de matéria, de recursos materiais, me serão dados, me serão oferecidos. Eu vou receber o pagamento material pelos meus atos morais. Por vezes, muitos não se contentam, mas Deus nos oferece aquilo que nós precisamos e merecemos, conforme o nosso empenho, a nossa necessidade de evolução, não os nossos interesses materiais, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então Jesus recomenda, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado, ao ponto que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, pois que o amanhã não nos pertence. E o amanhã será a continuidade do hoje. Se eu fizer o bem hoje, amanhã eu vou colher o bem. Se eu não fiz o bem ontem, hoje o meu dia será de intempéries, de dificuldades. E Jesus coloca, para cada dia já basta o seu mal. Nós já temos as dificuldades do dia. Não adianta entrar em ansiedade e angústia pensando no futuro, porque o que eu tenho unicamente é o presente. E o presente ele é aqui, nesse lugar e agora. Eu não posso viver mais o passado, porque quem vive o passado às vezes vive em depressão, lamentando que não pode mais mudar. E também não posso viver o futuro, porque senão eu fico em angústia, com ansiedade, querendo modificar coisas que eu também não consigo mudar. Eu posso fazer planejamentos para o meu futuro, isso é fundamental, isso é importante, construindo a minha casa moral, a minha casa intelectual, sob a rocha que Jesus colocou. A rocha que Jesus fundamentou para as nossas construções intelectuais e morais. Mas entrar em angústia, em tristeza, em desespero, imaginando o pior, isso não faz parte da nossa evolução. Estamos nos desviando do propósito de aproveitarmos a vida com aquilo que ela nos apresenta, que ela nos oferece.
E aí então eu vou trazer aqui um trecho de um livro, né, que é Conviver e Melhorar, que é um livro que ele fala de situações de atendimento fraterno. E aí vai ali uma pessoa e descreve a sua situação e nós vamos reflexionar a respeito dessa exposição, desta colocação a respeito da vida, das suas dificuldades desta pessoa em particular. Tá? E o título desse capítulo é Fatores Limitantes. E aí tem ali a declaração dessa pessoa que estava em um atendimento fraterno, né? Uma pessoa não identificada. É um livro que foi feito para reflexão e orientação. Os bons espíritos orientam a respeito dessas colocações. São perguntas que são comuns, né, de todos nós. E ali é colocado: às vezes sinto que estou desamparado nesse mundo. Faço o possível para manter boas relações com as pessoas. E prossegue: procuro ajudá-las e me esforço para perdoar-lhes. Tenho me dedicado semanalmente às obras assistenciais e às atividades doutrinárias. Sinto o peso da responsabilidade e parece que não vou suportá-lo. Tenho a sensação de que vou esmorecer, ou seja, é uma pessoa que decidiu se dedicar ao bem, ao ponto de inclusive dedicar algumas horas da semana para um trabalho voluntário, mudando então a conduta, se dedicando ao próximo, tentando praticar caridade, perdoar o próximo, se unindo a boas pessoas, tendo bons relacionamentos, que isso é muito importante. E nessa mudança, essa mudança é tão grande na vida dessa pessoa que ela chega e diz assim, ó, eu chego a sentir o peso da responsabilidade, que é algo que ela não estava acostumada a fazer, essa pessoa. Aí sente que vai esmorecer. E aí vem uma pergunta com relação a isso, porque a pessoa decidiu melhorar, está melhorando, está se dedicando para isso. Mas ela pergunta então, apesar de minha perseverança no bem, por que continuo sofrendo intempéries da vida? É muito comum essa colocação, essa pergunta. Nós esquecemos que nós temos lá uma sequência de reencarnações com erros, com equívocos, e aí começamos a nos dedicar a uma mudança e já esperamos uma blindagem espiritual. Praticar o bem não significa estar blindado de sofrimentos, porque o sofrimento, a dor, ela é relativa, ela é proporcional à nossa imperfeição. Quanto mais imperfeitos nós somos, mais nós sofremos. O fato de estarmos fazendo o bem ainda não nos torna o necessário, o tanto necessário, né, para que não venhamos sofrer, porque ainda temos muito para evoluir. Estamos recém-ingressando no caminho do bem. Um exemplo disso que nós vemos hoje, para analisarmos a nossa conduta, a nossa moral, é a questão da calúnia. Nós vemos muito hoje as pessoas caluniando uma às outras, sem prova. Nós vemos isso na mídia. As pessoas apontando crimes, faltas das pessoas sem a comprovação. Isso é gravíssimo. Será que eu faço isso? Porque o meu dever como cristão é de não propagar os erros dos outros, é de atenuar o mal que os outros fazem, evidenciando uma virtude que essa pessoa tenha. Perguntar antes de julgar e de condenar. E hoje nós vemos muito isso, a falta da indulgência, da tolerância. Como é que eu posso praticar a verdadeira caridade que exige piedade se eu sou intolerante ou se eu me acho superior aos outros, ficar julgando a atitude dos outros? Estamos todos nós no mundo de provas e expiações. Devemos identificar o mal, que é a falta do bem, para reajustarmos a nossa conduta coletiva a partir de nós mesmos, indivíduos. Sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Essa é a proposta cristã.
É a partir de nós que se faz a renovação do mundo, mas a mudança individual, sem calúnia, sem difamação, sem condenação, no espírito de colaboração, de ajudar, vendo o equívoco, pensar o que eu posso fazer para ajudar aqui. Então aí vai a reflexão. Essa pessoa achou que, porque começou a se dedicar ao bem, que ela estava imunizada do mal. Mas nós ainda sintonizamos com o mal e, querendo ou não, nós atraímos o mal para nós. Porque com muito mais facilidade, nós sintonizamos com o mal, com a discórdia, com o desequilíbrio, com a depressão, com a tristeza. E isso tudo são sinais da nossa inferioridade, porque os espíritos esclarecem que o desânimo é uma falta. Se acreditamos, se sabemos que Deus é bom, sabemos também que tudo é para o nosso bem, embora pareça que não nos convenha, seja diferente das nossas vontades imediatistas. Nós queremos vivenciar uma situação na qual nós não temos ainda nem a capacidade de valorizarmos. Nós ainda falamos de amor, de paz, enquanto que compreendemos que a paz, por exemplo, conforme Jesus disse, para nós ainda é somente o período entre duas batalhas. Isso não é a paz, ela é muito mais ampla do que isso. O amor é muito mais amplo do que o amor passional, o amor material, o amor como ele é apresentado para nós. Porque nós precisamos evoluir muito, mas nós estamos nesse caminho. Nós já estamos no caminho. O fato de reconhecermos Jesus como nosso mestre já nos coloca no caminho. Porque nós sabemos a meta, onde nós queremos chegar. Está longe de nós ainda conseguirmos seguir todos os exemplos do mestre, mas nós já estamos no caminho. E ele disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais. Porque ele só veio aqui para mostrar aquilo que nós podemos fazer, não tudo o que ele pode. Porque ele é co-criador do nosso planeta. Ele é um espírito angelical. Há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era anjo. Junto com outras entidades angélicas que representavam Deus no cosmos. Ele mostrou que nós podemos fazer. E aí o plano de Deus, ele vai sempre respeitar algumas das suas leis. É óbvio, vai respeitar sempre as suas leis. Uma delas é a lei de causa e efeito. Às vezes parece que o mundo me contraria, porque eu esqueço que eu ainda sou um devedor. Eu ainda tenho muito que reparar, eu ainda tenho que crescer muito. E como eu me equivoquei, agora eu tenho que despertar. E o despertar, ele gera sofrimento. Porque nós saímos de uma situação, às vezes, de ilusão e vamos para a desilusão. E desilusão é libertação. E muitos adoram viver iludidos. Muitos adoram viver na fantasia. Então aí já vai uma reflexão com relação ao plano de Deus. Que é como que viemos compreender a sua lei de causa e efeito. Ele permite a falta do bem, que é o mal, para que nós compreendamos a importância do bem, não é para nos judiar. Né? Segundo, é preciso saber amar para saber servir. Será que aquela pessoa que estava ali, que a gente viu naquele relato de atendimento fraterno, será que ela sabe amar? Porque se ela não souber amar, ela não vai saber servir. Nós vemos que a última lei moral que nós temos no Livro dos Espíritos, na parte terceira, ela fala de lei de amor, justiça e caridade. Se eu não amo, eu não posso ser justo, não há como ser justo. E também não há como fazer a caridade. É a questão do óbolo da viúva, ela vai lá e dá uma moedinha, mas que é tudo que ela tem e que faz falta para ela. Mas faz isso com piedade, com compaixão, com amor. E isso é saber servir. Por isso que todos podem fazer a caridade. Não importa onde sejam, qual a condição que tem material, não importa. A caridade, ela é, na essência, amor em ação. E às vezes nos afastamos. O plano de Deus quer que nós venhamos aprender a amar.
Até porque também, conforme o que nós citamos antes da lei de causa e efeito, é dando que se recebe. Se eu quero amor, eu tenho que primeiro aprender a amar e amar. E o amor vai vir para mim. E assim é tudo. Se eu quero o perdão, primeiro eu tenho que perdoar. Se eu quero a misericórdia, e todos nós precisamos de muita misericórdia, porque estamos num período de transição planetária, eu preciso antes ser misericordioso. E se eu for intolerante, eu estou agindo contra a misericórdia para comigo mesmo. E também não estarei sendo misericordioso eu para comigo. Não serei merecedor da misericórdia pela lei e também não serei misericordioso para comigo, porque conforme eu julgo os outros, eu serei julgado. Nós sabemos disso. Isso é lei. Que mais? É preciso disciplina para prosseguir e vencer. Ninguém disse que a gente vai ter que fazer porque a gente gosta ou porque a gente quer. A gente vai ter que fazer porque é o que é certo. Se não temos ainda a piedade, o amor ao próximo, como deveríamos, a compaixão, nós temos que fazer as coisas por disciplina. Paulo de Tarso estava quase embarcando num navio que iria levá-lo para Roma. Era o sonho dele. Ele acreditava que ele ia terminar a missão dele em Roma. Ele já estava quase ingressando naquele navio. Ele não tinha dinheiro. Era uma carona que ele tinha conseguido. Aí vem um mensageiro e diz para ele, olha, vim te trazer uma mensagem aqui. Tiago quer conversar contigo. E aí ele pensou assim, poxa vida, agora que eu vou realizar o meu grande trabalho, a minha meta de ir para Roma, Tiago vem falar comigo, quer falar comigo, quer que eu vá para Jerusalém. E Tiago e Paulo de Tarso não tinham muita simpatia um pelo outro, no sentido assim de afeto, de gostarem muito um do outro. Eles eram um pouquinho diferentes. Eles eram simpáticos na missão crística, mas não dos sentimentos de fraternidade, né, de união, não é aquele convívio gostoso que a gente tem com algumas pessoas. Eles já tiveram indisposições. Tiago, inclusive, não queria que ele ingressasse no grupo de trabalhadores que havia na Casa do Caminho. Não queria. Aí o que Paulo responde? Por disciplina, que é preciso disciplina para prosseguir e vencer, que é colocado aqui. Ele disse assim, responde para o Tiago que eu, Paulo de Tarso, escravo do Senhor, ou seja, servo de Jesus, vou te encontrar. É isso a disciplina. A vida exige isso. E quando nós temos aquele ponto de vista materialista, qualquer coisinha já nos irrita. Porque contraria a nossa vontade. Eu queria fazer tal coisa e não posso mais. Queria comer tal coisa e não tenho como. É claro que as dificuldades materiais extremas causam dor física. Isso há de se respeitar muito. E é o que nós devemos fazer. Como Kardec já havia colocado, não há de acreditar como é que é possível alguém passar fome, passar frio, passar necessidades no nosso mundo, se nós temos recursos que sobram. E a disciplina, então, é necessária, de fazer o bem, né, no momento em que ele se apresenta. Porque quando se pensa muito na caridade, tá, a caridade chega tarde. Já não adianta mais, já passou o momento. É na hora, é o presente aqui e agora, com disciplina, com amor e com respeito e prática das leis divinas. E aí nós temos aqui, então, um quadro que mostra, né, a lei de causa e efeito, a ação e reação, o nosso uso, né, do nosso livre-arbítrio, da nossa possibilidade de praticar o bem ou não. E aí, então, nós temos lá, vamos responder pelo Código Penal da Vida Futura, que nós temos no livro O Céu e o Inferno, e nós temos também as escolhas dessa vida. Não é tudo que acontece conosco, tá, que é por conta do que fizemos no passado. A maioria dos nossos padecimentos
são de equívocos, de erros nessa própria reencarnação. Então é preciso saber amar para servir. E é preciso disciplina para prosseguir e vencer. E aí eu preciso ter a obediência e a resignação, né? Que é o nosso consentimento. O consentimento da razão e o consentimento do coração. Eu obedeço porque eu já tenho uma inteligência. Eu sei que eu tenho que fazer assim. Eu tenho uma resignação, eu aceito aquilo que eu não posso mudar, mas não desisto de ser feliz e de praticar o bem. Esse é o meu consentimento do coração. Hoje nós temos muita falta de resignação no mundo, a gente vê. Porque as pessoas não aceitam a situação, querendo que o mundo volte a ser como era antes, e ele não vai voltar a ser como era antes. E aí, encerrando esse nosso encontro, né, já agradecendo a Deus por essa companhia dos bons espíritos conosco, nós podemos lembrar de uma colocação do nosso amigo, do saudoso Chico Xavier, né? Guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Todos nós vencemos na vida, em reencarnações passadas e nessa. Tal qual a menina segurando a sombrinha sob a tempestade, nós sabemos que isso vai passar, que as dificuldades vão passar, mas o que está na nossa mão, que é muito importante, é que nos tornemos melhores do que antes. A tempestade, por exemplo, da pandemia, das dificuldades relacionadas a ela, da transição planetária também, tudo isso vai passar, porque espíritos superiores, milhões de espíritos já estão reencarnados para solucionar esses problemas, e nós temos que ser brandos, temos que ser pacíficos, temos que ser pacientes, resignados, obedientes, cultivarmos uma fé inabalável, colaborando com Jesus onde quer que estejamos, mesmo na nossa pequenez, na nossa inferioridade, não importa a situação que estejamos, nós somos obra de Deus, nós temos o DNA de Deus em nós. E o nosso futuro, o nosso destino é a felicidade. Então vamos trabalhar, vamos operar nisso com união. Os espíritos superiores não competem, não existe competição entre eles. Existe colaboração e nós somos convidados a colaborarmos. Quantas dificuldades nós já passamos na vida? Essas dificuldades que se apresentam podem ser diferentes, mas nós já vencemos outras. Já conhecemos a lei de causa e efeito, sabemos que tudo passa, mas nós devemos passar por isso nos tornando melhores e lembrando que quando parece que tudo nos contraria, que Deus ainda está conosco, que nós nunca estamos sós. Quando nós temos uma ideia, uma percepção equivocada que nós estamos sozinhos, em verdade é porque Deus, Jesus, os bons espíritos estão certos de que nós venceremos. E eles querem que nós tenhamos esse sentimento de vitória. De vitória com humildade. E claro que vitória com humildade, sabendo que tudo podemos quando Jesus, quando Deus, quando eles são em nós. Mas é assim, quando nos sentimos sozinhos, é porque nós somos convidados a um encontro para conosco mesmos, analisando a nós mesmos, desenvolvendo todas as virtudes que estão em germe, os potenciais, pois que Jesus disse que nós somos deuses, que para isso se revele, é necessário que nós façamos a nossa luz brilhar. Estejamos todos nós sempre unidos em pensamentos, em sentimentos crísticos, para que consigamos, juntos, unidos, vencermos as dificuldades do nosso mundo
em transição. Agradeço a atenção de todos e peço que continuem assistindo os vídeos, as palestras, participem das atividades também de estudo da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Muito obrigado.